Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós daremos continuidade às nossas aulas sobre o Segundo Reinado, que é aquele momento onde Dom Pedro II está no governo, do Brasil como imperador. E hoje nós veremos um pouco mais sobre as questões econômicas que se desenrolam no Brasil nesse século XIX, Então a gente vai ver aqui um pouco sobre o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, as políticas de imigração que aconteceram nesse momento e o processo, do início, bem o início da industrialização no Brasil, porque industrialização de fato a gente pensa lá no século XX somente, tá bom? Nós vimos aqui na última aula que em meados do século XIX o Brasil vai concretizar de fato o compromisso que ele tinha com a Inglaterra de acabar com o tráfico transatlântico de escravos. Mas, ao mesmo tempo que os escravos param de chegar no Brasil, ainda há uma necessidade muito grande dessa mão de obra. Por quê, tem essa necessidade tão grande? Porque a economia, do Brasil gira em torno da exportação do café. E a produção de café acaba vindo com a necessidade de uma mão de obra escrava para trabalhar nas grandes lavouras. O que acaba acontecendo em relação, a essa mão de obra escrava em um momento onde não há mais o tráfico transatlântico? Os grandes barões de café que vivem na região do Oeste Paulista vão ter dinheiro para comprar os escravos. E quais escravos que eles vão comprar? Os escravos que vêm de outras províncias. Então tem esse tráfico interno de escravos no Brasil, onde os cafeicultores da região do Oeste Paulista, que são os grandes barões de café, quem tem dinheiro para pagar por esses escravos, vão comprar, praticamente toda a mão de obra que está vindo nesse período. O preço do escravo nessa época é um preço muito alto e só quem tem dinheiro, pelo menos a maior parte das pessoas que tem dinheiro para comprar essa mão de obra nesse período, são os barões de café de São Paulo. E, quem não tinha esse dinheiro para comprar os escravos, e também com o passar do tempo, a mão de obra escrava ia diminuindo cada vez mais, então os outros, latifundiários, eles precisavam buscar mão de obra em outro lugar. Essa mão de obra não podia ser a mão de obra escrava, que estava se tornando muito cara, porque a oferta de escravos estava se tornando cada vez menor por conta do fim do tráfico transatlântico. A alternativa, então, que foi a alternativa considerada viável para substituir a mão de obra escrava, foi a de importação de imigrantes europeus para trabalhar nos cafezais. E essa ideia vinha, junto também com uma outra questão que está aí presente no século XIX, que é a da necessidade do embranquecimento, vamos dizer assim, da população. Então, eles queriam levar mais europeus, porque, segundo aí as ideias do período, o embranquecimento da população iria trazer, um desenvolvimento. Então, junta aí uma necessidade de mão de obra com o darwinismo social que está acontecendo lá no século XIX, e aí a gente tem políticas de imigração para o Brasil, para trazer pessoas da Europa para trabalhar nos cafezais que tem aqui. Um dos primeiros sistemas que a gente tem para trazer aí os europeus é um sistema que é chamado de sistema de parceria. Por meio desse sistema, o governo do Brasil, vai trazer imigrantes para cá e vai trazer esses imigrantes com a promessa de que eles se tornariam parceiros de produção e ganhariam uma parcela dos lucros das fazendas de café que eles estavam trabalhando. Mas quando os imigrantes chegavam aqui, não era isso que eles encontravam. Eles tinham péssimas condições de trabalho, sofriam maus tratos, não recebiam. Muitos imigrantes, muitos países param de mandar imigrantes para o Brasil e a maior parte dos fazendeiros que já estavam com os imigrantes aqui abandonam aí a forma de contrato de parceria e passam a pagar as pessoas, por um preço fixo pelo café que eles estavam colhendo. Ou também fazendo uma remuneração, mensal, pagando um salário para os imigrantes que vinham para cá.
Entre os imigrantes que aparecem, né, aqui no Brasil, nós temos os alemães, tem também alguns imigrantes chineses e, principalmente, né, nós temos aqui no século XIX a imigração de italianos para o Brasil. Por quê? Porque a Itália sofreu um efeito muito forte da depressão econômica que teve no final do século XIX, acabou sofrendo, né, além dessa questão da depressão, por conta da instabilidade das lutas de unificação da Itália, e por conta disso, vários italianos foram para o Brasil buscando, né, melhores condições de vida, abraçando aí as promessas feitas pelo governo brasileiro pelo sistema de parceria. A mão de obra, então, dos imigrantes, né, vai se tornando uma mão de obra cada vez mais abundante e vai auxiliando nesse processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante no Brasil. Acontece, então, um projeto aqui que não pensa na inserção dos escravos, ex-escravos, dentro desse mercado de trabalho assalariado nas lavouras. Então, quando a gente tem a abolição, os escravos são jogados, né, de lado, não tem um processo de inserção social e são substituídos por essa mão de obra, né, imigrante. E aí isso acaba auxiliando, né, no processo de marginalização desses ex-escravos na sociedade brasileira. Outro ponto que também está ligado aí com a economia é em relação ao processo de industrialização no Brasil. Como o café estava rendendo muitos lucros, né, uma parte dos lucros que vinha dessa economia cafeeira acabaram possibilitando o financiamento de algumas obras governamentais e também alguns investimentos no setor das indústrias aqui no Brasil. Quem vai se destacar nesse período com a construção de indústrias é Irineu Evangelista de Souza, que é conhecido também como Barão de Mauá. O Barão de Mauá ele vai fazer aí uma série de medidas modernizadoras mesmo no Brasil. Ele vai construir ferrovias, vai investir em navegação a vapor, em telégrafos, em transportes para conseguir levar os produtos que eram feitos aqui no Brasil. Ele investe também na criação de bancos, como o Banco do Brasil, né, segundo Banco do Brasil, o Banco de Mauá. Ele investe na iluminação a gás também, no abastecimento de água, constrói indústrias de vela e de fundição na região que hoje a gente vê, né, como Mauá, aqui do ABC. Mas os esforços de Mauá, né, não acabam transformando o Brasil em um país industrializado. A gente tem, né, um surto de industrialização que acontece aqui com Mauá, um outro surto de industrialização que acontece lá em 1870, novamente por conta do investimento dos cafeicultores nesse setor, mas a industrialização mesmo do Brasil vai se fortalecer lá no governo de Vargas, né, só lá na República. Nós temos, então, mais essas duas características econômicas desse sistema do Segundo Reinado, destacando-se aí o sistema de parceria, né, que está até nos exercícios da apostila de vocês, que foi, né, uma forma de trabalho livre, que foi implantado pelo senador Vergueiro e que era um acordo entre os imigrantes e o governo do Brasil, onde, né, seria dada a promessa de uma remuneração que viria, né, como uma participação dos lucros e ganhos de terra, que foi uma coisa que não aconteceu realmente, né, quando os imigrantes chegaram no Brasil, e isso acabou levando a um fracasso do sistema de parcerias. Outra questão que a gente tem aqui é em relação, né, à economia cafeeira e à industrialização. E para achar aí essa relação, é só a gente pensar que o café era o principal produto do Brasil, fazia circular muito dinheiro, e aí os cafeicultores passaram a investir na produção industrial. Além do que, né, alguns outros cafeicultores, eles investiam o dinheiro do que eles ganhavam com o café nos bancos do Barão de Mauá, que era um empresário que investiu muito dinheiro no setor industrial. Na terceira questão, a gente tem aí uma imagem feita por Antônio Rocco, que mostra, né, as dificuldades dos imigrantes italianos quando chegavam no Brasil, né? Então, tanto o Rocco como o texto do Oswald de Andrade vão demonstrar aí as dificuldades dos italianos, os imigrantes, quando eles chegavam no Brasil, sendo aí a alternativa C. Na 4, a gente tem um texto que acaba falando sobre
a necessidade de definição de uma política de subsídio do governo para trazer mais imigrantes para o Brasil. Mas o representante do governo, né, acaba mostrando opinião adversa contra os subsídios e acaba deixando para os fazendeiros a responsabilidade de pagar pelo processo de imigração. Então, aqui a gente tem a questão C, que é a única questão que fala dessa necessidade de um subsídio do governo para trazer os imigrantes. Na 5, né, a gente tem a questão abordando uma das direções que a gente tem da expansão ferroviária na região do Oeste Paulista, falando, né, também da questão do transporte de imigrantes para as áreas, né, de cultivo de café no interior. E além, né, dessa questão de levar os imigrantes, também é importante pensar na necessidade do escoamento do café lá para a região do Porto de Santos. A gente tem aí, então, a alternativa B, que fala sobre a expansão dessa malha ferroviária que permite que a mão de obra chegue, né, nos cafezais. E na última questão, na questão 6, a gente tem um trecho que relata sobre o cotidiano, né, do século XIX. Então, mostra como que acontece a convivência entre os elementos de uma economia, né, mais agrária e do início de uma economia industrial. Então, é aí a alternativa A. Por hoje é isso, né, para nossa aula para nossa aula do módulo 25. Nós continuaremos ainda, né, vendo no próximo vídeo sobre algumas questões da política externa ainda no segundo reinado. Então, até a próxima.